Nós começamos o Revista TST de hoje com um caso de destaque julgado durante a sessão 1 de dissídios individuais do TST, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. O repórter Dalai Solino acompanhou os trabalhos por lá e tem mais informações. Olá, Dalai. Olá, Ana. O caso de destaque julgado na SDI1 é referente ao pedido de pagamento de descanso não usufruído durante o intervalo interjornada e intrajornada de um empregado de uma empresa de transporte de valores. De acordo com o trabalhador, tais intervalos eram aproveitados apenas parcialmente. Na Justiça, o empregado questionou ainda a forma de compensação de horas extras estabelecida pela empresa em acordo, além dos gastos com a manutenção do uniforme que era fornecido pelo empregador. Na SDI1, os ministros analisaram se seriam devidas apenas as horas que extrapolassem as 44 horas semanais ou se o pagamento de todas as horas extras deveria ser integral. A gente vê mais detalhes na reportagem. O Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, ao julgar o caso inicialmente, estipulou o pagamento das horas não aproveitadas do intervalo interjornada, conforme a orientação jurisprudencial 355 da SDI1 do Tribunal Superior do Trabalho, que determina a remuneração integral das horas que foram subtraídas do intervalo, acrescidas do respectivo adicional. Sobre o intervalo intrajornada, que seria o repouso para a alimentação, o regional seguiu o estipulado no artigo 71 da CLT, que obriga o empregador que não observar o descanso a pagar o período correspondente com um acréscimo de no mínimo 50% sobre o valor da remuneração normal de trabalho. Em relação ao custo de manutenção do uniforme, o TRT paranaense negou o pedido do trabalhador e afastou a validade do acordo coletivo que permitia a compensação de horas extras feitas em feriados e fins de semana, já que era habitual o trabalho extraordinário, mas determinou o pagamento apenas das horas que extrapolavam a jornada de 44 horas semanais. O caso chegou à sessão 1 de dissídios individuais depois que a empresa questionou o pagamento das horas feitas extraordinariamente. O relator, ministro Brito Pereira, reforçou o entendimento da súmula 85 do TST. A súmula descaracteriza o acordo de compensação de jornada no caso de horas extras realizadas habitualmente. Nesse caso, as horas que ultrapassam o limite de 44 horas semanais devem ser pagas como horas extraordinárias, e quanto àquelas horas que seriam destinadas à compensação, deverão ser pagas a mais apenas por trabalho extraordinário. O 84 da parte final determina em circunstâncias outras que paga o adicional. Neste caso, estou concluindo por determinar o pagamento do adicional. Não apenas do adicional, mas das horas extras. O ministro Márcio Eurico Vitral Amaro abriu divergência por entender que apenas o adicional deveria ser pago e não o total das horas. Estou apresentando divergência, presidente, então, entendendo que é a hipótese e por isso seria devido apenas o adicional. O ministro Vieira de Mello Filho pediu vista regimental para analisar melhor o caso e observou que a jornada exercida pelo trabalhador era exaustiva, chegando a passar de 50 horas semanais algumas vezes, e assim seguiu o voto do relator. Na presente hipótese, o pacto de compensação de jornada, meu juízo, não pode ser reputado válido. O acordo semanal é o ajuste de horário, no qual a compensação das horas a serem elaboradas durante a semana ocorre dentro da própria semana, sem extrapolar o limite semanal com a concessão recíproca de benefícios e obrigações. No caso, o regime semanal não era realizado na prática e era ignorado. O colegiado, as folhas 272 e 73, verificou as sobrejornadas em todos os meses, além da compensação, em números bastante consideráveis. A ministra Maria Cristina Peduzzi acompanhou a divergência. É devido o pagamento integral da hora extra decorrente da irregularidade da compensação, qualquer irregularidade no cumprimento de acordo de compensação, no que ultrapassar as 44 semanais. Aí sim é devido o pagamento integral com o adicional, mas não no período inferior a esse limite. E esta é a minha leitura da súmula. Os ministros, por maioria, restabeleceram um acórdão regional, vencidos os ministros Márcio Eurico Vitral Amaro e Maria Cristina Peduzzi. Quer
conhecer as instalações do Tribunal Superior do Trabalho em visitas guiadas e gratuitas. É o projeto TST de Portas Abertas, que permite ao público ver de perto como é o funcionamento da mais alta corte trabalhista e ampliar a compreensão sobre a história e o papel da instituição. Ficou interessado? Então agende sua visita no nosso site www.tst.jus.br. Elas ocorrem sempre aos sábados em 2 horários, às 15 e às 16 horas.